Olá, hoje nós vamos tratar de métodos de avaliação de viabilidade de um projeto, tá? Vamos falar disso inicialmente de um modo geral e depois vamos tratar de um método em particular nessa aula, que é o método do valor presente líquido, ou VPL, tá bom? Primeira coisa importante a dizer é que esses métodos, né, que nós vamos utilizar para avaliar a viabilidade de um projeto de investimento, eles levam em conta apenas o aspecto econômico. A gente vai avaliar se, do ponto de vista econômico, um projeto de investimento é viável ou não, de acordo com aqueles parâmetros que a gente estabelecer. Então, essa é a única viabilidade que vai ser avaliada, é a viabilidade econômica. Primeira coisa importante a dizer, tá? Ok. Então, você tem um projeto de investimento e quer fazer essa avaliação da viabilidade econômica. O que a gente precisa conhecer em relação ao projeto que nós estamos avaliando para que a gente aplique esses métodos que nós vamos estudar? Bom, a gente precisa saber quais são os recursos financeiros necessários para executar o projeto, não é? Ou seja, que capital você vai ter que investir. Você também tem que ter uma previsão dos seus ganhos, tá certo? Você tem que estimar quanto você vai ter de retorno desse projeto e você tem que fixar um prazo para avaliar dentro daquele prazo. Você quer saber se naquele prazo que você fixou, ele vai ser viável economicamente, ok? O que você faz com essas informações todas? De saídas de capital, que é quando você tem que investir, entradas de capital, que são os ganhos previstos, os ganhos estimados, e aquele prazo de tempo. Você faz com tudo isso o quê? Um fluxo de caixa, tá certo? Então, você pega todas essas informações de entradas e saídas de capital distribuídas ao longo do tempo, tá? Naquele prazo previsto para avaliar, constrói esse fluxo. E outra coisa importante é que com os métodos que a gente vai tratar aqui, né? Esses dois métodos que nós vamos apresentar, nós vamos sempre utilizar o fluxo simplificado, porque isso vai reduzir o número de cálculos que a gente precisa fazer. Então, pegou essas informações de entradas e saídas, distribuídas ao longo do tempo, no prazo fixado, construiu o fluxo e imediatamente observa se este fluxo é ou não simplificado, ou seja, se em alguma data ele tem mais de um capital. Se tiver, simplifica logo, reduz para o fluxo simplificado. Ok? Dois ou mais capitais na mesma data para o mesmo lado, você soma e conserva, né? São duas entradas ou mais, você soma e conserva entrada, duas ou mais saídas, você soma e conserva como saída. Se for uma entrada e uma saída, você subtrai e conserva o sinal do capital maior, né? Ok? Bom, o que mais que nós precisamos dizer? Bom, temos os capitais, construímos o fluxo simplificado. Naturalmente, se temos capitais distribuídos ao longo do tempo, vamos precisar de uma taxa atuando sobre esses capitais, não é? E aí nós vamos considerar o que chamaremos de taxa mínima de atratividade. Que taxa é essa? Essa é a menor rentabilidade que você espera alcançar para considerar que, do ponto de vista econômico, esse projeto é viável. Tá certo? Você pode supor que essa taxa, por exemplo, é a rentabilidade da melhor opção de investimento que você tem disponível naquele momento e que você está disposto a renunciar para executar o projeto de investimento, ok? Então, a gente sempre vai ter, não é? Além das informações dos capitais distribuídos ao longo do tempo, do fluxo, não é? Essa taxa mínima de atratividade, que lá pelas tantas a gente fica chamando só de taxa de atratividade, tá bom? Mas é taxa mínima de atratividade porque ela representa exatamente essa rentabilidade mínima que você aceita, não é? Para que o projeto seja considerado viável. Então, são dois métodos que a gente vai avaliar, que a gente vai apresentar, tá? Hoje, nessa aula, o método do VPL e na próxima aula, o método da TIR, taxa interna de retorno e valor presente líquido. E para estudar, né, o método do VPL, a gente vai apresentar um exemplo bem simples para que você entenda conceitualmente, primeiro através de um exemplo, o que significa VPL. O exemplo é o seguinte: uma empresa possui 10 mil aplicado à taxa média de 1% ao mês. Então, você tem seu capital, não é? E está aplicado a 1% ao mês. Você já tem essa rentabilidade, ok? E aí, o que você faz? Você avalia a possibilidade, a empresa avalia a possibilidade de utilizar todo este capital de 10 mil,
todo ele, né, os 10 mil, para a compra à vista de um equipamento. Você está pensando se deixa o dinheiro aplicado a 1% ao mês ou se retira todo esse capital de 10 mil para comprar à vista um equipamento. Qual vai ser o ganho da compra do equipamento? Se você comprar o equipamento, ele vai lhe proporcionar, durante toda a sua vida útil de 4 anos, então é um equipamento que tem vida útil de 4 anos, tá? Durante esse tempo, ele vai gerar o quê? Um aumento do seu lucro líquido mensal estimado em 300 unidades monetárias. Tá? Se você comprar o equipamento por 10 mil à vista, você vai ter durante 48 meses, né, 4 anos, 300 todo mês, ok? E aí, a gente vai representar, não é, a compra desse equipamento, que é o projeto que a gente vai avaliar, tá certo? Observe que tá bem tranquilo aí a gente interpretar que eu tenho duas opções. Ou eu deixo meus 10 mil aplicado a 1% ao mês, e naturalmente a gente vai considerar que essa é a nossa taxa mínima de atratividade, ou eu invisto na compra do equipamento, os 10 mil, para ter esse retorno de 48 parcelas de 300. Eu quero exatamente ver qual é a melhor opção, tá bom? Então, vamos lá. O fluxo de caixa da compra do equipamento vai ser exatamente esse. Você vai ter que investir na data zero, compra à vista, um capital de 10 mil. E esse investimento de 10 mil, ao longo de 4 anos, que é a vida útil do bem, ou 48 meses, vai lhe dar retornos mensais de 300. Tá certo? Só um detalhe, é importante ressaltar. Se você não esgotasse a vida útil do bem, aqui você vai avaliar exatamente no tempo de vida útil do bem, você deveria ainda ter o valor residual do bem como entrada de capital lá na última data que você fosse avaliar, tá bom? Mas aqui a gente vai avaliar durante toda a vida útil, então não tem mais valor residual, tá certo? O que nós temos então aqui? Um investimento inicial, né? Investimento único, na verdade, de 10 mil, e uma série de capitais aí, dos retornos desse investimento, é uma série com período mensal, em que cada PMT é igual a 300, tá certo? E você tem um total de 48 PMTs, e além disso, você vai considerar como taxa de atratividade aquele 1% ao mês, que é o ganho que você já tem, né? Seu capital já está garantido, esse ganho de 1%, você quer ver se aqui você vai ganhar mais ou menos, se vai ser viável neste sentido, se vai lhe dar um retorno maior ou menor do que deixar aplicado a taxa mínima de atratividade, tá? E aí, naturalmente, é uma série uniforme finita pós-antecipada, ok? O que nós vamos fazer inicialmente? Olha só. Nós vamos usar esse 1%, como eu já disse, como taxa de atratividade, taxa mínima de atratividade. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor presente das entradas de capital do projeto, ou seja, das 48 parcelas de 300, vai pegar todas essas 48 parcelas de 300 e calcular o valor presente utilizando a taxa de atratividade de 1% ao mês, tá? Então, eu vou calcular o PV, né, de 48 parcelas de 300 a 1% ao mês. Na verdade, eu estou deslocando todas essas parcelas para a data zero. Posso fazer isso direto aplicando a fórmula, a série é pós-antecipada. Então, é a aplicação direta da fórmula de PV de pós-antecipada, sem precisar fazer nenhum ajuste. Esse valor já está na data zero, porque o primeiro PMT de 300 está na data 1 mês, numa série com período mensal, tá? Aplico. Faço a fórmula aí. 300 é o PMT, taxa 1%, 0,01, número de termos 48, não é? E encontro aproximadamente 11.392,19. O que este valor me diz em relação à compra desse equipamento, né? É isso que nós precisamos avaliar. O que é esse valor? No momento em que eu desloco as 48 parcelas de 300 para a data zero com a taxa de 1% ao mês, o que eu estou encontrando? Eu estou encontrando um capital, né, que teria que ser aplicado a 1% ao mês para me dar esse retorno de 48 parcelas de 300. Quer dizer, a taxa de 1%, para eu fazer 48 retiradas de 300, eu precisaria de um investimento de 11.392,19. É isso que este valor me diz. Agora, observe. Na compra do equipamento, você tem o mesmo retorno, 48 parcelas mensais de 300, com um investimento menor, investindo apenas quanto? 10 mil, tá certo? Então, este cálculo lhe mostra que comprar o equipamento é vantajoso em relação a deixar os 10 mil aplicado a 1% ao mês,
ok? Tá? Essa diferença, não é? Entre os 10 mil, que é o valor da compra do equipamento, e o 11.392,19, né? Que é quanto você teria que ter investido a 1% para ter o mesmo ganho da compra do equipamento, o que essa diferença representa para você? Exatamente o ganho adicional que você vai ter se você precisar comprar o equipamento. Tá? Porque comprando o equipamento, você tem garantido as 48 parcelas de 300. Ok? Certo? Então, observe. Este valor de 1.392,19 representa exatamente o ganho adicional que você vai ter comprando o equipamento em relação ao ganho que você teria se você deixasse o 10 mil aplicado a 1%. Correto? Este capital, 1.392,19, ele pode ser calculado da seguinte forma. Se eu olho para esse fluxo de caixa e digo o seguinte para vocês. Utilizando a taxa de 1% ao mês, calcule o valor presente do fluxo de caixa. Quem é o valor presente deste fluxo de caixa aí da compra do equipamento? É exatamente o valor que eu obtenho quando eu pego todos os capitais deste fluxo, desloco a data zero, a taxa de 1%, porque eu quero o valor presente do fluxo, não é? E opero entradas de capital com sinal positivo, saídas de capital com sinal negativo. Então, o 10 mil já está na data zero, correto? Vai ser menos 10 mil, porque é saída de capital. E o PV que eu acabei de calcular lá em cima, das 48 parcelas de 300, a taxa de 1% ao mês, deslocadas para a data zero, vai ser entrada de capital sinal positivo. Então, calcular essa diferença, esse 1.392,19, é exatamente calcular o valor presente daquele fluxo de caixa utilizando a taxa de atratividade. Tá? Uma coisa importante a observar, que ajuda ainda a ampliar um pouco mais a nossa compreensão, imagine se este valor presente, né, das 48 parcelas de 300 à taxa de 1%, desse, por exemplo, 9 mil. Se você deslocasse as 48 parcelas de 300 para a data zero, encontrasse 9 mil. Isso significaria que aplicando apenas 9 mil a 1%, você teria o retorno das 48 parcelas de 300, que na compra do equipamento você só teria esse retorno se você aplicasse 10. Então, neste caso, a compra do equipamento não seria viável. Ok? Bom, este valor de 1.392,19, que neste caso é positivo, porque o retorno das parcelas, né, as parcelas todas do retorno do investimento deslocadas à data zero deu 11 mil e tanto, maior que o 10 mil. O caso que eu falei, se desse 9 mil, eu teria essa diferença negativa, porque eu teria menos 10 mil, que é o investimento da compra dos equipamentos, e o PV das 48 parcelas de 300, se fosse 9 mil, isso geraria uma diferença negativa. Então, este valor, que neste caso é positivo, é exatamente o que nós vamos chamar de valor presente líquido dessa operação, desse projeto de investimento. Então, o VPL da compra do equipamento, neste caso, é positivo no valor de 1.392,19. A gente vai utilizar, então, para definir o VPL, exatamente o que nós observamos aqui, que o VPL, neste caso, é exatamente o valor presente do fluxo de caixa do projeto que está sendo avaliado, utilizando a taxa de atratividade para o cálculo desse valor presente. Ok? Então, vamos lá. Tá aí a definição. O valor presente líquido, VPL, de um projeto de investimento é o valor presente do fluxo de caixa do projeto, utilizando como taxa de juros a taxa de atratividade, aquela taxa mínima de atratividade. Lembrando que as entradas de capital deverão estar com sinal positivo e as saídas com sinal negativo. Ok? Bom, e aí o que vai lhe dizer se o projeto é viável ou não? Exatamente o sinal do VPL, tá? Toda vez que o VPL for positivo ou zero, você vai considerar que o projeto é viável, porque lembre que você supôs a taxa mínima de atratividade como a taxa mínima aceitável para o projeto ser viável. Então, o caso do VPL zero é exatamente esse, tá? Então, toda vez que você calcular o VPL e esse número
positivo ou zero, do ponto de vista econômico, para aquele parâmetro que é aquela taxa de atratividade que você estabeleceu, o projeto é considerado viável. Tá bom? Uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar é que esse sinal, quem vai gerar, são as entradas e saídas de capital que você representou lá no fluxo de caixa do projeto de investimento. Então, tem que ter todo o cuidado, não é? De que os investimentos estejam como saídas de capital, porque eles vão entrar no VPL com um sinal negativo, né? E os retornos do projeto, os ganhos, estejam como entradas de capital para que eles entrem no VPL com sinal positivo. Porque é exatamente esse sinal do VPL, gerado pelo sinal desses capitais, né, pelos sinais desses capitais, que vai te dizer se o projeto é viável ou não. Tá? E aí, se você encontra um VPL positivo, o que esse VPL positivo representa? Aquele 1.300 e alguma coisa lá representa? Exatamente o ganho adicional que você vai ter ao executar o projeto em relação ao ganho que você teria se você aplicasse o capital à taxa mínima de atratividade. Agora, duas coisas importantes. Esse ganho adicional está na data zero, não é? Você está analisando ganho na data zero, na data em que você está avaliando o projeto. Você traz tudo para o zero. Então, esse é o ganho adicional em relação a executar o projeto na data zero, ok? É muito importante que a gente compreenda que este valor está na data zero, porque foi aí que a gente calculou. E é ganho adicional, é quanto a mais você vai ter em relação a aplicar a taxa mínima de atratividade. Não é um ganho absoluto, é só um ganho relativo. Eu tenho tanto a mais na data zero, se eu escolher, neste caso do exemplo 1, não é, comprar o equipamento. Se eu quiser ganho ao final do prazo, eu tenho que pegar esse capital e deslocar lá para a data final, ok? Se a gente encontra um VPL negativo, não é? O que acontece? Isso significa o quê? Que executar o projeto vai te dar um ganho inferior, um ganho menor do que o ganho que você teria se você aplicasse o capital à taxa mínima de atratividade, tá? É só isso que o VPL negativo lhe diz. O VPL negativo não está lhe dizendo que o projeto dá prejuízo. Isso é outra história que a gente não está avaliando. A gente está avaliando somente o seguinte: com relação à taxa mínima de atratividade, meu ganho está acima dela, VPL positivo. Meu ganho está abaixo do ganho da taxa mínima de atratividade, VPL negativo. Ok? E o VPL zero significa o quê? Que executar o projeto ou deixar o capital à taxa mínima de atratividade vai resultar sempre no mesmo ganho, não é? E aí o projeto é considerado viável e executar ou não o projeto vai depender, não é, de você desejar ou não executar o projeto. Mas ele já é considerado viável, porque ele já empatou com a taxa mínima de atratividade, correto? Bom, naquele exemplo 1, então, aquele 1.392,19 maior que zero, positivo, indica que o projeto é viável, segundo o método do VPL, como a gente tinha discutido lá atrás. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar agora o método do VPL para comparar projetos viáveis. Então, é comum, não é? Algumas situações em que você queira comparar projetos de investimento. Se o seu método, o método que você está utilizando neste momento é o VPL, o primeiro passo é calcular o VPL de cada um dos projetos que você quer comparar, né? E aí depois você toma aqueles que são viáveis, tá? Porque os que não são viáveis, se a avaliação é puramente do ponto de vista econômico, os não viáveis, segundo o VPL, você vai descartar. E aqueles que são viáveis, você compara com, bom, se o VPL positivo representa o ganho adicional, não é? Quem tiver o maior VPL vai ser, naturalmente, a melhor opção do ponto de vista econômico, segundo o método do VPL, tá? Vamos fazer um exemplo agora para mostrar essa situação de comparação. Você tem um investimento no valor de 100 mil e tem duas propostas de retorno. A primeira proposta é o seguinte: você vai ter um retorno em 36 parcelas mensais pós-antecipadas de 3 mil, mais 3 parcelas anuais intermediárias, também pós-antecipadas de 20 mil. O que significa isso? Que durante 36 meses, 3 anos, não é? Você vai mensalmente fazer retiradas de 3 mil e anualmente, quer dizer, quando chegar no mês 12, além da retirada de 3 mil, você tem mais uma retirada de 12 mil, de 20 mil. E isso durante 3 anos.
no mês 12, no mês 24 e no mês 36 suas retiradas vão ser de 3, que é a mensal, mais 20, que é a anual, tá bom? E a segunda proposta? A segunda proposta é um retorno em 22 parcelas mensais de 5 mil, sendo que a primeira é 2 meses após o investimento, então você faz um investimento de 100 mil, 2 meses depois, no mês 2, você começa a fazer retiradas de 5 mil, serão 22 retiradas de 5 mil começando no mês 12, seguidas de 13 parcelas mensais de 4 mil, tá certo? Então, esse será o retorno da proposta 2. A taxa mínima de atratividade que nós vamos considerar nesse caso é de 2,5% ao mês, e aí nós vamos utilizar do método do VPL, que nós acabamos de ver, para avaliar qual é a melhor opção para o investidor. Tá? Uma coisa importante logo, que eu vou lembrar a vocês, é que no caso da proposta 1, a gente tem uma série pós-antecipada mensal, com as parcelas de 3.036, e tem uma série também pós-antecipada anual. Então, a gente vai logo apresentar para vocês aí a taxa anual equivalente a essa taxa de atratividade de 2,5% ao mês, tá certo? 34,4888% ao ano, aproximadamente, a gente vai utilizar dessa taxa na hora de calcular o VPL, não é? Da proposta 1. Então, vamos lá. A gente vai apresentar os fluxos de caixa das duas propostas, calcular os dois VPLs, tá? A proposta 1 está aqui. São 36 meses, investimento inicial, data zero, saída de 100 mil, não é? 36 retornos mensais de 3 mil e retornos anuais intermediários ao mesmo tempo que os mensais. Você vai ter retornos anuais pós-antecipados também, primeiro em 1 ano, segundo em 2 anos, terceiro em 3 anos, de 20 mil. Tá? E a gente vai usando a taxa de 2,5% ao mês, que é a taxa mínima de atratividade, calcular o VPL dessa proposta 1, tá bom? Nós temos, no caso, 2 séries pós-antecipadas aí, uma mensal e uma anual, não é? Vamos utilizar direto a fórmula de PV de série pós-antecipada, então, porque tanto um quanto o outro, tanto mensal quanto anual, já estarão na data zero, né? Então, vamos lá, o cálculo do VPL. 100 mil já está na data zero, é uma saída de capital, entra no cálculo do VPL com sinal negativo, menos 100 mil. As 36 parcelas de 3 mil, eu desloco a data zero com a taxa de atratividade de 2,5% ao mês. Neste caso, a série é mensal, então eu uso a taxa ao mês, tá certo? Direto usando a fórmula de PV, série pós-antecipada, primeiro PMT na data 1 mês, série mensal, o PV já está na data zero. Então, 3 mil vezes 1 menos 1 mais a taxa mensal, 0,025, elevado a menos 36, não é isso? Dividido pela taxa I. Ok? Fórmula de PV de pós-antecipada direto. A série de 20 mil também. Só que o detalhe é que eu tenho que usar a taxa anual. São 3 parcelas anuais de 20 mil pós-antecipadas. A primeira está no ano 1, então este PV também estará na data zero. Calculo, não é? Esses valores todos, subtraio 100 mil e encontro o valor aproximado de 4.819,25 positivo. Este positivo, então, indica, por tudo que nós dissemos anteriormente, que este projeto, segundo o método do VPL, é viável economicamente, tá? Vamos fazer agora a análise da proposta 2. Bom, o fluxo é esse, tá? Me adiantei. O fluxo é esse. Também é um investimento no valor de 100 mil. O prazo também é de 36 meses, correto? Mas a gente vai ter 22 retiradas de 5 mil começando no mês 2. Isso significa que, se são 22 retiradas e começa no mês 2, vai terminar no mês 23. Observe que se começasse no mês 1, seriam pós-antecipadas, terminaria no 22. Se começa um mês depois, termina um mês depois também. Então, as parcelas de 5 mil, esses retornos de 5 mil, vão do mês 2 até o mês 23, e depois mais 13 parcelas de 4 mil, que fecha aí o prazo, né, de 36 meses também. Correto? Da mesma forma, mesmo prazo da proposta 1, tá bom? E agora, eu vou fazer o mesmo tipo de cálculo, né? No sentido de que eu tenho que deslocar todos esses capitais para a data zero, para obter o valor do VPL. Vamos lá, o VPL da proposta 2, 100 mil também negativo, já na data zero não precisa deslocar.
Eu tenho 22 parcelas de 5 mil, tá? Começando na data 2 meses. Então, eu faço a fórmula de postecipada para essa série que é diferida. Faço 5 mil vezes 1 menos 1 mais a taxa mensal, elevado a menos 22, que é o número de capitais de 5 mil, dividido por a taxa mensal. E este valor não está na data zero, porque a série não é postecipada. Como é uma série com período mensal e o primeiro PMT de 5 mil está na data 2 meses, este valor vai estar 1 mês antes do mês 2, que é o mês 1. Então, eu tenho que deslocar agora este valor do mês 1 para o zero, que é onde eu quero calcular, tá? Isso é fácil, só dividir por 1 mais I mensal elevado a 1. Eu optei por escrever como produto, né? Colocando 1 mais I no denominador, então, vezes 1 sobre 1 mais I mensal elevado a 1. E eu tenho as parcelas, as 13 parcelas de 4 mil, vou calcular também o valor presente, não é? Só que quando eu aplico a fórmula de PV de postecipada, este valor também não está na data zero. Observe que o primeiro PMT de 4 mil está na data 24 meses. Isso significa, como a série tem período mensal, que o PV vai estar 1 mês antes, no mês 23. Então, eu também tenho que dividir por 1 mais I mensal elevado a 23. No caso, eu também escrevi na forma de fração, vezes 1 sobre 1 mais I mensal elevado a 23. Faço essas contas todas, não é? E obtenho, então, um VPL de aproximadamente 6.679,07, também positivo, indicando que este projeto também é viável segundo o método do VPL do ponto de vista econômico, tá bom? Como o VPL da proposta 2 é maior que o VPL da proposta 1, essa é a melhor opção para o investidor. Tá? Encerra aqui a nossa aula sobre valor presente líquido e na próxima aula nós vamos tratar da taxa interna de retorno, que é outro método de avaliação de viabilidade de projetos. Um abraço.